Bom, então vamos falar um pouco sobre esse período arcaico, o período da Grécia Antiga. É sinônimo, tá, gente? Grécia Antiga, período arcaico, é tudo nos anos 700 a.C. Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar desse momento, é muito conhecido. Por exemplo, os deuses, né? Que tem Gaia, que é deus terra, tem Zeus, tem o oceano, tem Urano. É muito conhecido todos esses deuses desse período, eu acho que vocês devem conhecer sim. Mas queria dizer um pouco, queria explicar um pouquinho qual que é o método utilizado nessa época, gente, só para poder diferenciar e falar o porquê que é diferente da filosofia. Porque como eu já disse no meu outro vídeo, no meu outro vídeo da apresentação, eu falei que sempre existiu questionamento sobre a natureza, sobre os fenômenos naturais, então no período da Grécia Antiga não era diferente. Existiam pessoas lá, mais propriamente dito, gente, poetas, profetas, que detinham o poder da fala. Então, geralmente, quando você queria, por exemplo, um argumento de autoridade, ou quando você queria não sei, uma pessoa inteligente para você tirar algumas dicas, umas ideias, geralmente era essa galera, que eram os profetas, os poetas, né? E aí, nessa época, existia um método para alcançar a resposta e a causa dos fenômenos naturais, gente, que se chama cosmogonia. Mais uma vez, é uma palavra grega que pode ser dividida em duas, que é cosmos e gonia. Cosmos significa ordem em grego, e gonia significa genealogia, descendência. Então, é uma genealogia da ordem. Então, no período da Grécia Antiga, existia essa vontade de buscar qual é a ordem das coisas, qual é a ordem do universo, qual é a sua genealogia, de onde surgiu, por que que surgiu. Então, no período da Grécia Antiga, eles iam procurar desesperadamente, por exemplo, o que que fez cair um raio na Terra, ou então o que que fez o Sol nascer. Imagina, gente, naquela época ninguém sabia, não tinha nenhuma explicação de fato científica para saber o porquê que existia dia ou noite, o porquê que tem a lua, o porquê que chove, o porquê que cai um raio. Então, para eles, a explicação era sempre um pouco mística, gente. Era sempre com um tipo de personificação dos seres. Então, se cai um raio na Terra, eles vão falar que é porque Zeus estava bravo, então ele mandou cair um raio na Terra. Tem até aquele mito de criação do mundo que eles falam que antes só existiu o caos, antes de existir o mundo, existiu o caos, e do nada eles não dão muita explicação da gente nasce Gaia, que é o que a gente entende hoje por terra. Então, quando nasce Gaia, as coisas começam a ter forma, porque para eles, pra mitologia, como tudo antes era caos, nada podia ser ordenado, gente. No caos, quando a gente fala que uma situação é caótica, quer dizer que ela não tem muita solução, né? Ou então quando tá um caos completo, você não consegue separar bem as coisas, não consegue visualizar bem, muito menos inteligir, né? Então, para eles, quando era o caos, nada, na verdade, poderia ter uma forma perfeita. Então, antes, no caos não tinha, por exemplo, direção, não tinha esquerda, direita, não tinha úmido, seco. As coisas estavam como se fosse num bolo só, assim, sabe? Tava tudo misturado. Você não conseguia definir, não conseguia ver o que era o que. Por exemplo, uma árvore estava misturada com uma casa, que era uma pessoa, com uma formiga, com um cachorro, com um pet chuchu. Tudo isso estava tudo misturado e não tinha uma definição. Aí os gregos pensaram, não, pera, tem que ter alguma explicação para as coisas hoje em dia serem ordenadas, porque se antes não era ordenado e agora houve uma transformação que fez com que as coisas fossem ordenadas. E ordenação, gente, eles querem dizer quando uma coisa ela pode ser especificada ou separada, né? Quando você consegue separar o frio do quente, né? O úmido do seco, quando você consegue ir para a direita ou para a esquerda, né? Quando as coisas têm uma definição. Então, para eles explicarem com base na cosmogonia, que é a ordem do mundo e sua genealogia, eles têm que explicar e eles explicam que a partir do caos nasce Gaia. Gaia, que a gente entende por terra, e para eles, quando nasce Gaia, gente, as coisas começam já a ter forma. Então você consegue já separar as coisas, você consegue ver, e a partir daí você consegue inteligir e consegue compreender. Então tem mais ou menos esse mito de criação do mundo que eu tô explicando aqui de maneira bem reduzida, gente, bastante reduzida,
porque é muito complexo, vocês podem procurar na internet. Tem vários conteúdos sobre esse período de Grécia Antiga, é bem interessante, mas ela não é o foco agora, eu só quero explicar um pouco para vocês como é que era a maneira de explicar o mundo e a maneira de explicar as causas, né, antes do nascimento da filosofia. Então, nesse período, mais ou menos 700 antes de Cristo, já existia um questionamento e já existia uma vontade de questionar e de saber o porquê das coisas, de onde que as coisas vêm. Então eles tinham esse método, gente, que é o método cosmogônico, que é basicamente é bastante fantasioso também na época, tá, gente? Eles eram bastante baseados no pensamento oracular. Tem até aquele famoso oráculo de Delfos, que influenciou muito a filosofia do Sócrates, né? Parmênides, por exemplo, ele inicia a filosofia com um poema de uma musa. Então isso tudo é um pouco herança dessa época da Grécia Antiga. A filosofia ela não rompe necessariamente com o mito, é, ela só tem outra maneira de trabalhar com o mito, tá, gente? Para esse período, o mito era o fundamento primeiro. Era através do mito que você conseguia obter respostas sobre as coisas. Não é o mito como a gente entende, como o presidente Jair Bolsonaro, né? Que a gente chama ele de mito. Não é esse tipo de mito, gente. É um mito muito mais interessante, que é esse mito desse período grego arcaico aí, que influencia a gente até hoje, né? Até hoje todo mundo fala muito dessas explicações por base de mito, por esse método cosmogônico ou teogônico, né? Mas não vou entrar muito nessa questão. Então, sobre a Grécia Antiga, gente, é um pouco isso. Deixa eu só ver se eu anotei mais coisas, porque são tanta coisa que eu confesso que eu fico um pouco perdida. Mas eu acho que é meio isso mesmo. Vou falar um pouco também, gente, sobre as condições históricas que fizeram surgir a filosofia, tá? A filosofia, ela nasce na Jônia, eu não sei se eu falei isso. Eu acho que... não sei se é onde é a Turquia hoje em dia, mas tá na Ásia Menor. Na Ásia Menor e na Jônia que nasce a filosofia, e ela tem um motivo, gente, para ter nascido lá. É porque a Grécia, antigamente, ela era basicamente latifundiária, então existia basicamente só camponeses, existia pouca circulação entre as cidades, e depois de um momento começa a ter uma oposição contra esses latifundiários e começa a crescer, por exemplo, o artesanato, o comércio. Então a Grécia e a Jônia, elas ficam bombando de pessoas chegando, saindo o tempo inteiro, trocando comércio, tinha uma força econômica muito grande na época. Então, como tinha muitas pessoas, podia ter um exercício do diálogo, né? Então as pessoas conversavam muito, trocavam muitas ideias, tinham influência de outras cidades. Então foi uma mistura muito grande, foi um espírito também democrático da época, um espírito grego democrático que suscitou essa época desses grandes diálogos, né, gente? É onde nasce também a democracia grega, né? Tinha até umas praças públicas que se chamava Ágora, que é o lugar onde as pessoas se reuniam, tinham discussões políticas. Então era um momento em que o povo estava participando muito de discussões políticas e sobre questionamentos, procurando respostas, se entrosando mesmo na vida que a gente chama de vida pública, né? Então, tava um campo muito forte para o nascimento da filosofia, né? Porque antes já existia essa vontade de conhecer as coisas, já existia uma explicação sobre as coisas, e existia depois esse momento de grande movimento, de força econômica na Jônia, e então tava só um estalo para nascer o que a gente chama hoje de filosofia, gente. Então ela bebeu muito na fonte da mitologia grega e também muito na fonte do nascimento da política na Grécia, né? Do nascimento da polis. Todas as palavras, basicamente, dos pré-socráticos, elas são influenciadas é, tanto pela mitologia, mas mais pela política da época. Então, quase toda a linguagem filosófica ela vai ser baseada na política. No texto que eu vou escrever, eu botei um pouco de todas as palavras que foram influenciadas. Por exemplo, tem a palavra aletheia, doxa, arqué. São todas palavras que parecem ser muito difíceis, mas na verdade elas são palavras, gente, que vai ajudar muito a gente. Depois que eu explicar o conceito dessas palavras, elas vão ajudar muito a gente a entender os pré-socráticos, porque é um conceito um pouco
específico, bem da época, mas eles são conceitos muito esclarecedores também. Uma vez que você aprende a palavra e aprende o que ela significa, você consegue já dar um caminho lá na frente, dar um passo muito à frente para entender mais ou menos qual era o tipo de pensamento nessa época. Então, a gente espera que tenha ficado claro um pouco dessa explicação cosmogônica do período arcaico. Na verdade, é só para abrir um pouco o campo para vocês, para a gente entrar de fato na filosofia. Eu queria explicar um pouco o que tinha antes, para explicar o que tem depois e dizer o porquê que é diferente. Então eu queria que vocês marcassem bem que nessa época era esse pensamento cosmogônico, através da mitologia que você chegava às causas. Então tinha sempre uma personificação dos elementos naturais, gente. Era sempre a partir daquilo que é invisível e transcendente. Não precisa estar claro. Você não precisa enxergar para você saber que é verdade, ela pode estar por trás da matéria. Então a mitologia ela trabalhava muito com isso que está no fantasioso, tá? No que o ser humano não consegue enxergar direito. Ele tem que buscar genealogia através de uma personificação dos fenômenos naturais. Então eles nunca vão tratar do fenômeno como terra, água, céu, estrela, árvore. Eles sempre vão dar nome, gente, que são personificações, né? São sempre mistura de deuses com projeções de humanos. Então